Muito obrigada mais uma vez. Seguindo então ao nosso segundo painel do Conecta BBC, agora com Open Finance e Pix potencializando a experiência de pagamentos e a gestão financeira. Eu vou convidar o nosso mediador que estará conosco, ele é diretor de inovação e serviços da BBC. Com vocês, Ericion Murari. Ao seu lado, vou chamar nossos painelistas, por gentileza. Ela é CEO do Open Finance Brasil, Ana Carla Abrão Costa. Convido o chefe adjunto de unidade do Departamento de Competição de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central do Brasil, Breno Lobo. E também o membro do Conselho de Administração da BBC e do Open Finance e vice-presidente de Operações e Controles do Banco Safra, Marcos Lima Monteiro. Sejam muito bem-vindos. A parte agora, só como orientação, 45 minutos colocado aqui à frente, tá? Mediador, acompanhe. E depois nós vamos ter abertura também para perguntas. Bom painel para vocês. Olá, boa tarde a todos. É com satisfação aqui que eu recebo meus ilustres colegas e convidadas. E, bom, acho que a gente está até numa ressaca, né? A gente tem um painel super relevante e num momento super oportuno. Estamos com uma ressaca aqui dos 5 anos do Open Finance, literalmente. Ontem estávamos em Brasília lá comemorando e celebrando essa grande conquista, né, de chegar a 5 anos. Acho que é um projeto que nasceu ali como um projeto regulatório e se transformou no maior ecossistema Open Finance do mundo, né? Eu acho que é fantástico. Da mesma forma como o Pix, como todos nós usamos, com certeza, todos os dias, que também colocou a gente numa vanguarda do sistema financeiro em relação a meios e arranjos de pagamento. E eu acho que esse debate aqui hoje, esse painel, eu acho que ele é um painel muito bacana de, acho que, explorar um pouco o oceano que se abre quando a gente une essas duas potências, né? De um lado, a gente tem toda a questão do poder dos seus dados financeiros sendo compartilhado entre instituições. Isso obviamente potencializa ali com melhores produtos, um melhor entendimento daquele cliente. E do outro lado, a ponta, que é a parte de liquidação, e você fazer toda essa jornada, né? Então, acho que esse painel a gente vai conseguir mostrar um pouco, acho que para todos aqui, eu sempre brinco, né? Se abre aqui um oceano enorme aqui que a gente pode trazer, que obviamente tem seus desafios, mas tem muito mais oportunidades e obviamente isso aqui se reflete em novos serviços, novos produtos ali para o cidadão, seja ele pessoa física, pessoa jurídica. Então, acho que já pego um primeiro gancho aqui e passo a palavra para a Ana. Ana, que você fizesse um overview aí até aqui, dos 5 anos. O que você puder compartilhar com todos aqui em relação às oportunidades, desafios, e, enfim, que a gente viveu. Seja bem-vinda. Obrigada, Euri. Obrigada pelo convite. Obrigada à BBC pela oportunidade de estar aqui na BBC Conecta. Breno, Marcos, prazer dividir com vocês também o painel. Boa tarde a todos. Bom, como o Euri falou, a gente está aqui, né, se recuperando das celebrações, né, de ontem. Na verdade, a gente começou anteontem fazendo o planejamento do Open Finance para os próximos 5 anos. E ontem, no Banco Central, celebrando esses primeiros 5 anos. E é uma celebração muito bem-vinda e um momento muito bem-vindo, porque esse que se tornou o mais bem-sucedido e maior Open Finance do mundo, como a Euri falou aqui, começou com uma agenda regulatória, com os bancos S1 e S2 tendo que, né, aderir mandatoriamente, os demais de forma opcional,
E a gente chega hoje a 800 participantes, a 4 bilhões de chamadas de API por semana, a 70 milhões de contas conectadas. Então, é, de fato, né, um momento a ser celebrado. Hoje, o Open Finance brasileiro é uma referência global, embora a gente tenha começado 2 anos depois do pioneiro, que foi o Reino Unido. Hoje a gente, né, é recebido o mundo afora para que a gente possa compartilhar essa experiência. E aqui, né, eu sempre digo que teve uma conjunção de fatores para que a gente chegasse onde chegamos, mas o principal deles, sem dúvida nenhuma, foi o Banco Central. O Breno está aqui representando, e o Banco Central, nosso regulador, foi, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, o grande propulsor dessa agenda. Uma agenda que começou, né, junto com o PIX. A gente brinca que o PIX é muito mais popular do que o Open Finance, até porque o nome também não ajuda, né? Mas, acima de tudo, porque é uma infraestrutura que foi construída de uma forma muito, talvez, silenciosa, justamente, né, como toda infraestrutura. Ela viabiliza uma série de coisas, mas ela não é um produto. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje eu tenho dito, né, e tenho repetido com muita convicção, ela começou como uma agenda regulatória. O principal motivo foi fomentar a competitividade no sistema financeiro, e hoje ela é mais do que isso, muito mais do que isso. Quem não está no Open Finance está em desvantagem competitiva, porque ela faz uma coisa muito importante, muito poderosa. Ela passa para o cliente, para o consumidor, o poder de gerenciar suas informações, de manusear suas informações em seu próprio benefício. O sistema financeiro está cada vez mais fragmentado, as pessoas empresas têm múltiplas relações financeiras, e o Open Finance viabiliza que isso tudo esteja conectado, tanto do ponto de vista do cliente, quanto do ponto de vista da instituição financeira. Então, se a instituição financeira não está no Open Finance, o seu concorrente está, e você passa a ter uma desvantagem, porque tem alguém vendo o seu cliente como um todo e você não está na mesma condição. Então, é um prazer estar aqui, é um prazer hoje falar sobre a Associação Open Finance e esse momento para frente. Mas, então, eu vou parar aqui, porque se a gente começar a falar para frente, depois de ontem que eu recebi, né, uma lista de pedidos, a gente não termina mais, e eu domino aqui o painel. Obrigada. Obrigado, Ana. E, Breno, do lado do regulatório, quando você olha, vamos fazer só essa retrospectiva desses 5 anos, né, e, obviamente, com a chegada do PIX, do ponto de vista de vocês ali, se você pudesse pontuar aí essa questão do valor, né, quando vocês olharam ali o Open Finance ganhando corpo, né, se estruturando, e, obviamente, chegando essa agenda do PIX na sequência. O que você pudesse pontuar aqui para nós, aqui, um pouco do pensamento do Banco Central em relação a unificar essas duas potências? Boa tarde, Ori. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Obrigado, BBC, pelo convite para estar aqui no Conecta. A Ana falou muito da parte de compartilhamento de dados, né? E eu acho que o que a população mais enxerga do Open Finance é a parte de compartilhamento de serviços de iniciação. E, por coincidência ou não, é somente no PIX hoje, que é o que parece fazer mais sentido desde lá atrás. E vou te dizer que eu sou um pouco frustrado com essa interação PIX Open Finance, porque ela iniciou oficialmente em 2021. Em novembro de 2021, a gente cria a figura do iniciador de transação de pagamento dentro já tinha regulação do ITP na resolução do Banco Central, mas dentro do PIX ele entra em novembro de 21. Em dezembro de 24, a gente chega a 1 milhão de transações iniciadas por meio de serviços de iniciação de transação de pagamento, né? Não só os ITPs puros, mas todas as IFs e IPs que podem prestar esse serviço de iniciação, que são participantes do Open Finance. E ali em dezembro, a gente já estava com quase 6 bilhões de transações no PIX, né? É muito pouco para o potencial que o Open Finance pode trazer. E o que ficou claro agora com a introdução da jornada sem redirecionamento, que viabilizou o PIX por aproximação, e ali
pouco mais de 6 meses, saltou de 1 milhão para 5 milhões de transações, justamente por causa da jornada sem redirecionamento e acoplado a isso, Pix por aproximação e um mundo de coisas que ainda podem acontecer, né? Transferências inteligentes, que a gente vê um potencial imenso para isso e a gente vê poucos casos de uso. Evoluções nas transferências inteligentes, né, que hoje está restrito a transferências entre contas de mesma titularidade. Se a gente avança isso um pouquinho, tem um potencial imenso de alavancar muito o modelo de negócio. Compra em comércio eletrônico, né? Até hoje, quando a gente colocou em 2021, era assim, graças a Deus, vamos matar aquele diabo daquele Pix copia e cola. Não é possível que aquele negócio vai continuar existindo. Que é uma experiência horrível, né? Você está ali comprando, tem que sair do aplicativo, abrir outro, colar lá um texto enorme que não significa nada, volta para o aplicativo para ver se deu certo. Me parecia óbvio que mesmo com a jornada com redirecionamento, o pessoal iria desenvolver soluções para o comércio eletrônico para melhorar essa experiência do consumidor. Por mais que o Pix copia e cola tenha não sei como dado certo. A gente fez assim, vamos fazer porque estamos no meio da pandemia, as pessoas precisam comprar usando o telefone celular. O que tem é isso, é o que tem para hoje, vamos fazer esse negócio. E de alguma forma deu certo. E demorou não, eu nunca vi, né, com jornada com redirecionamento, agora estamos vendo alguma coisa depois da jornada sem redirecionamento, mas tem um potencial enorme, né? Então, com esse crescimento de 5 vezes em 6 meses, dá uma boa perspectiva de o quanto o Open Finance ainda pode ajudar as pessoas a ter uma experiência mais fluida, mais simples, tão segura quanto fazer um Pix tradicional, né, usando o aplicativo do seu banco. Espero que as nossas agendas convirjam cada vez mais para a gente desenvolver essas soluções que agreguem valor para a sociedade. Muito bom. Eu acho que a gente, na verdade, vem ganhando corpo a questão do Open Finance. A gente vem de uma agenda ali que era uma agenda muito mais regulatória, depois ficou uma agenda bem tecnológica, né? Os temas que a gente debatia ali dentro do GTs era a questão onde está o botãozinho, como vai funcionar a API, aquela coisa toda. E a gente começa a entrar numa agenda, acho que muito mais de produto, de gerar valor e assim por diante para a população e para os participantes, né? E aí, olhando, acho que essa questão dos participantes é a pergunta que eu até passo aqui para o Marcos, com o chapéu de instituição financeira. Já dá para perceber valor em relação ao Open Finance para o nosso ecossistema e quais são os potenciais que esse ecossistema está trazendo, ou a gente já pode almejar, pensando aqui num presente curto? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite à BBC, parabéns pelo evento aqui. Satisfação enorme aqui dividir com o Breno, Ana e Yuri essa bancada. Nós estivemos juntos aí os últimos 2 dias de maneira bastante intensa, mas bastante prazeroso também, por participar de um projeto tão audacioso e inovador como o Open Finance. Eu queria só destacar aqui, primeiramente, a capacidade do mercado, do sistema financeiro brasileiro em criar inovação e ser referência no mundo inteiro. A gente hoje fala do Pix já como uma coisa que gera frustração por não ser utilizada de outras formas, mas, na verdade, é um tema que resolveu muito das nossas equações e necessidades diárias, né, de pagamento instantâneo. A gente já nem lembra mais da TED, né, que nem é um negócio tão antigo assim, e gerou uma inovação muito significativa lá em 2002. E quando eu olho agora, assim, o Pix é uma realidade, é um produto reconhecido pela população, né? A gente brinca que qualquer coisa hoje, né? Você pagar o pessoa que vai limpar o seu vidro no farol hoje, ele já tem um QR Code com um papelzinho ali do seu lado para te entregar e você fazer a transferência. Então, ele é uma realidade concreta aqui, objetiva, de conhecimento popular de maneira muito profunda. Em relação ao Open Finance, assim, a gente ressalta muito o sucesso e o avanço que nós observamos nos últimos 5 anos, mas boa parte dele teve muito aspecto, sim, como o Yuri comentou, regulatório, tecnológico, de controle, de criação e estabilização das interfaces entre as instituições, que, longe de ser um desafio simples, né, isso requeriu um investimento bastante significativo, uma dedicação aí de muitas equipes técnicas e operacionais das instituições financeiras para viabilizar esse ambiente. Então, o que eu vejo como potencial, eu acho que daqui para frente a gente vai enxergar um uso mais efetivo na prática do Open Finance, né? Eu reconheço, obviamente, tem o lado do consumidor de maneira muito presente,
né, como um tema de empoderamento, um tema de gestão das suas finanças pessoais, de capacidade de decisão sobre a melhor operação de crédito ou de investimento financeiro, para que ele consiga tocar a sua vida adiante. Mas eu tenho, pessoalmente, uma expectativa muito grande em relação ao Open Finance, que é um tema que, na minha opinião, é uma demanda da sociedade brasileira, que é melhor capacitar a população para fazer uma gestão financeira do seu patrimônio, das suas contas, do seu nível de endividamento e da sua capacidade de pagamento, né? Eu acho que a ferramenta ela vai proporcionar isso através de serviços que os bancos ou as instituições financeiras em geral darão a esse cliente, consolidando dados, mostrando de maneira mais clara para onde vão os gastos daquele cliente, quais são as melhores oportunidades ali de investimento ou linhas de crédito menos custosas e mais efetivas, né, para a real necessidade do cliente. Então, eu tenho uma esperança pessoal de que o tema de educação financeira ele vai acabar sendo um resultado importante dessa iniciativa do Open Finance, quando a gente começar a prover serviços e colocar mais alternativas para o cliente fazer a sua própria gestão. Do lado da instituição, também a gente enxerga um potencial absurdo, né? A gente fala muito aqui do tema de compartilhamento de dados, o que dará aos bancos aí a ideia de proporcionar um serviço ali de consolidação, seja uma consolidação de conta corrente, seja consolidação de gastos ou de investimentos, para que a gente consiga proporcionar ao cliente ali relatórios e informações bastante claras e objetivas sobre o seu desempenho nos seus investimentos. A gente vai ter condições de oferecer, né, pelo compartilhamento de dados, linhas e ofertas de operações de crédito muito mais vantajosas para esses clientes. Mas também, olhando pelo lado do banco, né, o banco vai estar muito mais aparelhado e capacitado para tomar uma decisão de crédito, para um aumento de limite, para ofertar um produto mais customizado a este cliente e até para criar mecanismos alternativos de recebimento dos empréstimos, de cobrança dos valores, seja através de iniciação de pagamento, seja através de mecanismos que serão otimizados pelo Open Finance. Então, é muito claro para mim que daqui para frente, sim, a gente vai começar a enxergar os bancos se mobilizando de maneira mais efetiva na criação de produtos e ofertas, baseado no tema do que vem pelo Open Finance através do compartilhamento do serviço de iniciação de pagamento. A gente tem desafios grandes, né? Debatemos bastante nos últimos 2 dias. A própria nomenclatura Open Finance é de difícil compreensão, né, para a população em geral, mas já há um certo consenso que, na verdade, a gente não vai precisar ensinar a população o que significa Open Finance, e sim o serviço, o benefício e o produto que ela receberá a partir de um determinado consentimento ou de um compartilhamento de informação com uma outra instituição. Temos também um desafio ainda do ponto de vista de engajamento das instituições. Hoje ele é obrigatório para o grupo S1 e grupo S2 e para as instituições de pagamento que fazem a iniciação, mas ele é facultativo para outras instituições. E eu sempre coloco lá no conselho a necessidade de encaminharmos mecanismos de atração para as instituições para que o mercado seja completo, né? E que a gente não fique ali com uma parte das instituições que, às vezes, individualmente, para um produto específico, ela é muito relevante, mas poderá estar fora do Open Finance no momento inicial, por talvez não entender que ali faça sentido fazer parte. Mas eu acho que é um tema de tempo. Eu concordo com a Ana que as vantagens de estar no sistema são muito grandes e rapidamente as instituições vão se convencer dessa necessidade. O nosso outro desafio, e aí acho que é um pouco do papel da associação, um pouco do papel do regulador e do conselho, é também encontrar mecanismos que sejam mais eficientes do ponto de vista de custo e de operacionalização do sistema. É um sistema que a gente se orgulha aqui do volume de dados compartilhados e transações efetuadas, mas ele acaba trazendo um ônus de investimento, né, e de infraestrutura bastante significativo. Então, essa é uma pauta importante da gente sempre procurar mecanismos e sistemas e modelos de negócios que possam baratear um pouco, tornar mais eficiente o sistema, para que a gente consiga atrair todo e qualquer tipo de instituição financeira, independente do seu tamanho, ou do seu nicho de atuação, ou do mercado que participe. Então, acho que é um pouco aqui de forma, tentando resumir aqui esse início da conversa. Não, perfeito. Até porque, para o consumidor, compartilhar os dados é gratuito, né? Só que tem toda uma estrutura de tecnologia, de segurança, de APIs que precisa suportar com segurança e, obviamente, todos os requisitos são necessários. E aí você deu um gancho aqui que eu acho que é o grande desafio que a gente debate muito, que é a questão da comunicação, né? A gente sabe que, mesmo dentro das instituições, alguns não conhecem o Open Finance, principalmente o consumidor.
E, Ana, você aqui no papel, né, como presidente, CEO da Associação Open Finance, como que você vê esse grande desafio, né, que a gente é uma barreira, né? Acho que agora é uma segunda fase com a estrutura definitiva, onde a gente tem uma porta-voz que obviamente tem esse desafio e esse objetivo da gente levar o Open Finance para a população e o conhecimento disso. O que você pode falar sobre esse ponto? Não, de fato, assim, a associação foi fundada. Na verdade, o CNPJ saiu em dezembro, mas ela começou a operação, de fato, em março desse ano, né? A gente vai completar 6 meses agora, 6 longos meses, né? Euri e Marcos, que estão aí, né, na jornada, mas que muita coisa já foi feita. Mas, como vocês viram aqui, a lista, né, de desafios não é pequena. De fato, a gente tem muita coisa para fazer, tanto, né, ali pela agenda regulatória de prioridades do Banco Central, quanto pela própria garantia de estabilizar o sistema, toda essa infraestrutura que foi construída, e como o Marcos trouxe, né, por meio dos participantes que investiram, né, nessa rede distribuída. Só para, né, eu tenho certeza que essa é uma audiência super qualificada aqui, mas eu sempre digo, né, quando as pessoas me perguntam, mas Open Finance, o que é Open Finance? O que você faz? É a pergunta mais difícil que eu tenho tentado responder ultimamente, porque o desafio da comunicação passa por isso. É uma infraestrutura, é uma rede distribuída, é um bem público que foi colocado no mercado por uma ação regulatória visando alavancar, né, valor para a sociedade. É uma associação privada sem fins lucrativos, mas quem desenvolve as funcionalidades é o mercado, são os participantes que hoje estão conectados entre si, é uma rede distribuída. A Associação Open Finance, ela orquestra e define os padrões tecnológicos e de governança dessa rede, mas é uma rede que acontece entre os participantes. E são eles, né, o grande ator desse processo, inclusive na criação das funcionalidades, né, no uso tanto dos dados quanto na provisão de serviços de pagamentos. Então, hoje, vocês imaginem que são 800 participantes falando, né, ponta a ponta. E garantir, primeiro, o desempenho dessa rede, a segurança dessa rede, a disponibilidade dessa rede, num padrão, que é um padrão definido pelo regulador, com réguas, indicadores definidos, e, mais do que isso, garantir, aí sim, que a população, que as empresas entendam do que se trata e deem seu consentimento. Eu, inclusive, minha equipe de comunicação fala que consentimento é uma palavra que é muito ruim de eu ficar usando, que eu não deveria usar. Mas, então, o desafio de comunicação... Parece algo para você pedir para o pai da noiva, né? Uma coisa assim. Exatamente. Consentimento de casamento, sei lá. Parece que está pedindo em casamento, exatamente. Então, tem um desafio muito grande de comunicação e que a gente começou, na verdade, a gente deu o pontapé inicial ontem com uma campanha em que a gente foca justamente no ponto do benefício. Por que o Open Finance é bom para mim? O que eu ganho com isso? E, de novo, essa é uma comunicação que depende fundamentalmente também dos participantes, porque são eles que ofertam as funcionalidades. A gente oferta a base, a gente oferta a possibilidade dos participantes criarem em cima dessa base. Então, a comunicação começou ontem com esse pontapé, em que a gente chama a atenção para o Open Finance, não pelo Open Finance em si, mas o que ele pode ser de transformador na vida das pessoas e das empresas. E o mote é justamente o poder, o empoderamento desse consumidor que, a partir do Open Finance, tem o poder de escolher com quem ele vai compartilhar seus dados, a partir de quem ele vai fazer seus pagamentos, onde ele vai fazer seus investimentos, mas abrir essa informação para que ele receba ofertas melhores. E o grande ponto da comunicação está aí, em dizer, você tem o poder
de compartilhar a sua informação, de escolher com quem você vai se relacionar do ponto de vista financeiro, mas você pode também ver tudo isso num lugar só, que também é da sua escolha. E aí eu vou até pedir para a gente Teremos uma exclusividade aqui, olha lá, hein? O vídeo, que é o vídeo que a gente lançou ontem lá no evento do Banco Central e que eu queria compartilhar com vocês. E aí vocês me dizem se está comunicando melhor ou não. Podemos colocar? Tá ok? Opa! Uou! Gostaram ou não? E aqui a ideia é, primeiro, né, chamar a atenção para o fato, né, que esse negócio chamado Open Finance existe, ele é seguro, ele depende, né, da sua ação, mas a gente não entra aqui nas especificidades, né, que cada participante oferece. A gente chama as pessoas para, no aplicativo do seu banco, ir lá e se informar melhor. Porque, de novo, né, tem um desafio de... falar de caso de uso é difícil. Embora a gente tenha um site que a gente também está lançando hoje, e nesse site a gente entra mais no detalhe de casos de uso específicos, com alguns vídeos mais educativos, e muito na linha do que o Marcos trouxe. Tem uma questão de educação financeira que é muito importante, para as pessoas também entenderem do que se trata, como é que elas dão esse consentimento. De novo, o meu pessoal de comunicação vai acabar comigo, que eu falei consentimento 2 vezes aqui hoje. Mas, acima de tudo, né, deixando claro que você pode cancelar esse processo enquanto você quiser, você pode conectar com as suas contas, deixar de conectá-las, porque esse poder está na sua mão. Faz aquele desafio que a gente sempre faz, né, nas palestras, né? Quantas pessoas aqui têm seus dados compartilhados, né, no Open Finance? Essa é uma boa pergunta. Quem já compartilhou seus dados? Quem já conectou suas contas? Até que aqui tá, a gente sabe que tem momentos que eu fico meio frustrada, como o Breno falou aqui, que eu pergunto, ou então que eu pergunto, alguém sabe o que é Open Finance? E as pessoas ficam assim, não. Muito bom. Breno, do lado, olhando para os próximos 5 anos, né, do lado regulador em relação ao PIX, como que tá o planejamento em relação a isso, em relação ao Open Finance, PIX? O que você pode compartilhar com a gente? O que a gente pode esperar aí em relação a um planejamento? A gente tem algumas coisas em desenvolvimento, né? Falar mais recentemente que foi lançado, o PIX por aproximação, por meio do Open Finance, por meio das carteiras digitais, uma no caso, né, que está ofertando. Nessa parceria, né, dos 2 projetos. O Pix automático, que foi lançado em junho agora deste ano, também com 2 canais de comunicação, né, diretamente no Pix e também podendo ser iniciado por meio dos iniciadores, que a gente está acompanhando. Obviamente tem um processo lento, né, de oferta pelas empresas, testando a reação dos consumidores para um público seleto. Então, a gente tem uma expectativa muito grande que o Pix automático decole nos próximos meses, à medida em que as empresas forem ofertando e disponibilizando essa opção de pagamento para os seus clientes. Neste momento, a gente está trabalhando na padronização do Pix parcelado, né? A gente já tem várias casas ofertando seus produtos atrelados a uma linha de crédito, mas é uma oferta muito heterogênea, né? Cada um com suas regras, cada um da sua forma. Isso vem dificultando um pouco a alavancagem do produto, né? O entendimento da população,
A gente também vem percebendo algumas experiências não tão boas assim em termos de transparência para o consumidor, no sentido de identificar claramente que aquele Pix ali é uma operação de crédito. Isso é uma operação de crédito, ela está sujeita à cobrança de juros, está sujeita à cobrança de IOF. Então, a gente está nesse esforço agora de padronizar a experiência do usuário para que exista um produto dentro da família do Pix, chamado Pix parcelado, que todos os participantes ofertem de forma padronizada, com as informações mínimas necessárias, com toda a transparência necessária para que os consumidores possam tomar suas decisões de forma consciente. E tem um potencial muito grande de convergência aqui, de uso do Open Finance para melhorar a experiência do consumidor no Pix parcelado no futuro. O Pix parcelado, da forma como ele está sendo construído, o estabelecimento comercial, para ele é um Pix, né? Ele está recebendo aquele recurso ali instantaneamente. Não é o parcelado sem juros do cartão, que você vai receber em 30, 60, 90, 120 dias, vai precisar antecipar. Ele recebe como Pix normal, ali instantaneamente, e a operação de crédito é entre o consumidor e o seu banco. Para ele ver a oferta do seu banco, ele precisa ler um QR Code, né? Imagine que eu tenho 4, 5 contas, eu vou ter que abrir um app, ler o QR Code e ver quanto o meu banco oferece. Vou ter que abrir outro app, ler o QR Code e ver quanto o meu banco oferece. Ninguém vai fazer isso, né? Ou você vai usar o seu principal, ou alguém que você já viu antes que está oferecendo potencialmente o menor, mas você não tem certeza. E aí é que entra, acho que uma possibilidade muito grande de convergência do Open Finance, o iniciador está ali fazendo aquele papel de leitura do QR Code, com os dados compartilhados de todos os bancos com quais você tem conta, você tem ali todas as condições, quantidade de parcelas, taxa de juros, valor da parcela, né, que às vezes é mais importante para as pessoas do que a taxa de juros propriamente dita, e facilita demais a tomada de decisão, estimula demais o uso da ferramenta e facilita demais o acesso ao crédito da população, principalmente aquela população que tem um acesso mais limitado ao cartão de crédito, que hoje é a única ferramenta que a gente tem, ou pelo menos a mais popular, né, no momento da realização de uma compra. Então, acho que vai ser outro momento, outro produto em que a participação do Open Finance vai ser fundamental para que ele decole e seja usado pela população. Fora isso, tem outras coisas também em mente, né, que a gente ainda está pensando, não estamos trabalhando ainda. Tem a questão do Pix em garantia, que é a utilização dos recebíveis futuros de Pix pelos estabelecimentos comerciais, principalmente micro e pequenas empresas, usar esses fluxos futuros como garantias para a operação de crédito para essas micro e pequenas empresas. E aí, quem está concedendo crédito para o estabelecimento comercial ou para a empresa receber diretamente o Pix na sua conta, né? Então, você diminui bastante o risco aí de quem está concedendo crédito de não reaver aquele recurso. Então, você está trazendo um colateral, ainda que baseado em histórico de transações, né? Mas pode diminuir, tem um potencial muito grande de diminuir. Para esse produto especificamente, eu não pensei numa interação com o Open Finance ainda. A gente precisa conversar para ver se o Open Finance tem alguma participação aqui. E tem o Pix por aproximação offline também, que potencialmente também vamos conversar bastante com o pessoal que toca Open Finance para ver como acontece isso, né? Um dos pontos que explicam... A gente fez a pesquisa em 2023, né? A gente perguntou para as pessoas por que elas não usam Pix ou por que você não usa Pix e usa outro meio de pagamento. E um dos principais pontos é dificuldade de acesso à internet, né? Principalmente para a população classes D e E, C, que não tem pacote de dados ou não tem um pacote de dados muito grande, né? Então não usa ali o 4G, 5G com muita frequência, está sendo sempre usando o Wi-Fi. Então tem uma solução em que o pagador está offline para começar uma transação, é muito importante para incluir ainda mais, né, a população brasileira e permitir com mais facilidade o uso do Pix. Então a gente vai trabalhar provavelmente a partir do ano que vem em desenvolver uma solução desse tipo, né, para que e aí vai precisar também do Open Finance, que alguém vai precisar iniciar essa transação. Provavelmente não vai ser igual ao modelo atual, mas, enfim, sem o Open Finance, muito provavelmente isso aqui não funciona. Mas é importante, né, dar mais essa ferramenta para as pessoas, para elas poderem iniciar suas transações. Acho que basicamente são, no curto prazo, é isso que está no nosso pipeline e tem coisas ainda para o futuro que... Você tocou num ponto aí que acho que é um desafio que a gente debate bastante, né, Marcos, Ana,
que é a questão do PJ, né? Quando entra essa agenda de você trazer a pessoa jurídica para dentro da estrutura, a gente tem um desafio que a gente tem debatido. E aí passa um gancho aqui com o Marcos. Marcos, pensando também no desafio do PJ, como a gente consegue engajar, como consegue trazer justamente ele, a gente sabe que tem um ponto aí para trazer dentro do Open Finance, mas olhando aí uma visão mais ampla, tanto PJ como pessoa física, qual a tua percepção em relação ao mercado, aos participantes, em relação aos próximos anos aí do Open Finance? O que você pode... Bom, vamos lá, essa pergunta... Dá uma filosofada aqui. Desafiadora, né? Aliás, foi interessante ouvir do Breno aqui, ele falou comp, né? Acho que as pessoas hoje nem sabem nem o que é código comp mais, né? Tem que decorar o número do banco para mandar uma TED, isso acho que acabou, né? Se perguntar o número da conta corrente das pessoas hoje, é capaz que elas não sabem mais, né? Porque a conta corrente se traduz no seu CPF, no seu celular ou qualquer coisa. Bom, vou falar um pouco de PJ. Eu acho que realmente PJ tem um desafio de bastante complexidade, né? Passa por questões societárias, de representação das empresas, quem pode assinar por ela, quem pode tomar ali uma decisão no ambiente, né, do Open Finance para poder, por exemplo, autorizar um compartilhamento de dados. Então, temos algumas barreiras e alguns desafios que passam por temas regulatórios e societários e de legislação, mas é um debate necessário, importante. Eu acho que, num primeiro momento, o benefício do Open Finance para a PJ ele vai, talvez, pegar muito mais as pequenas e médias empresas, que são as empresas que têm ali talvez uma dificuldade maior, né, ou são muito concentradas em poucos bancos e às vezes têm uma dificuldade maior de obtenção de crédito, e o compartilhamento facilita muito, né, que um banco que esteja iniciando o relacionamento com aquela empresa consiga rapidamente conhecer melhor o seu fluxo, os seus recebíveis, as suas operações em aberto, seu nível de endividamento. Muitos bancos já têm essas informações, mas o Open Finance, trazendo os detalhes das operações em aberto e a movimentação financeira que aquela empresa detém em outras instituições, vai permitir que a análise de crédito seja muito mais eficiente, muito mais rápida e que vai proporcionar para essas empresas um mecanismo interessante de linhas de crédito alternativas. O outro tema é a gestão da própria companhia, né? O tema do compartilhamento, a centralização do fluxo financeiro, pode trazer produtos como ERPs e os serviços de gestão de caixa e de fluxo financeiro, conciliações, de maneira muito mais automatizada, e acho que as instituições financeiras poderão criar produtos exatamente para criar essa fidelização e atrair, né, clientes que queiram utilizar esse serviço dentro do banco. Então, aqui é uma troca, né? De um lado, a instituição vai ter mais dados e mais capacidade de decisão sobre um cliente PJ, e aí, em contrapartida, o cliente pode ter um serviço muito melhor de gestão do seu fluxo financeiro, de gestão dos seus endividamentos e obtenção de linhas de crédito mais compatíveis à sua realidade. Esse mecanismo, eu acho que ele não é difícil, pelo que o Open Finance já proporciona, de ser colocado em prática. O que a gente tem de desafio, talvez, realmente seja a parte inicial aqui da minha fala, que é como é que a gente garante que a representatividade de quem está ali, novamente dando o consentimento, tem poderes societários para fazer aquela atividade. Isso é um debate que a gente talvez até tenha que contar com o apoio do regulador, né, contar com o apoio das associações, para a gente encontrar um caminho que não seja burocrático, que não seja bloqueador, para que essas empresas engajem no sistema e se beneficiem desse fluxo. As grandes empresas, assim, eu já acho que virão no momento subsequente, que boa parte dessa necessidade elas já têm resolvida, né? As grandes empresas já têm linhas de crédito bastante bem resolvidas e têm capacidade interna de gestão dos seus fluxos financeiros e dos seus planejamentos. Então, eu acredito que, no primeiro momento, as empresas de médio e pequeno porte vão ser beneficiadas de maneira mais rápida aí a esse sistema. Só acrescentar aqui, né, os pontos que o Marcos trouxe em relação à PJ. De fato, hoje, né, esse é um dever de casa da associação, muito importante, muito prioritário, porque, ao mesmo tempo que a gente tem, né, esse sucesso de adesão de pessoas físicas, a gente, quando a gente olha para a experiência internacional, foi onde a PJ, né, as empresas, principalmente pequenas e médias, que foram muito beneficiadas desde o início com essa rede, né, de compartilhamento de informações. E aqui a gente tem enfrentado esse desafio
em função dessa dificuldade de identificar quem tem dentro da empresa o poder de dar esse consentimento, de compartilhar seus dados. Embora a regulação seja muito clara, ela diz que qualquer pessoa que tem autorização para movimentar uma conta corrente PJ, ela tem autorização para fazer o compartilhamento de dados. Mas, ainda assim, há barreiras informacionais ou tecnológicas, porque, às vezes, a pessoa delegou para um outro CPF esse poder de movimentar a conta, e quando você dá o consentimento num banco que ele vai buscar as informações no outro, não necessariamente esse CPF está cadastrado no outro banco para ser reconhecido como alguém que tem esse poder. Então, hoje, a gente enfrenta esse desafio de simplificar esse processo para que a gente tenha uma adesão muito maior de PJ. Porque, como o Marcos falou, assim, quando a gente pega pequenas e médias empresas que têm desafios na sua gestão financeira, que têm desafios no seu acesso a crédito, o Open Finance permite que esses dois desafios sejam muito mais fluidos ou tenham muito mais acesso do que tendo que negociar ou trabalhar isso banco a banco, instituição a instituição, sem que haja essa consolidação, tanto de informação quanto de serviços. Então, esse é uma das listas aqui de dever de casa que a associação tem e que está lá no topo, até por uma demanda do mercado, uma demanda dos participantes, uma demanda regulatória por parte do Banco Central também. Maravilha. Nós temos perguntas? Vamos abrir para perguntas. Por gentileza, isso. Depois só me orienta o tempo que temos. 10 minutos, tá bom? Oi, boa tarde, pessoal. Luiz Rueda, da Ivertec, sou gerente de produtos. Acho que minha pergunta é para a Ana e para o Marcos. Um pedido de spoiler, talvez, aqui de roadmap, né? Mas, pensando que vocês fornecem toda essa base, se a gente tem ações, padrões, incentivos ali para proteger as pessoas mais vulneráveis, né? E que tipo de ações vocês estão pensando? E também para incentivar, acho que indo mais para a parte do Open Investment aí, investimentos que beneficiem ali sustentabilidade, valor social, ambiental. Bom, obrigada pela pergunta. Em relação ao roadmap, hoje nós temos, eu diria que, do ponto de vista de lançamento, de funcionalidades, uma grande prioridade, que é a portabilidade de crédito. A portabilidade de crédito nos trilhos do Open Finance já está sendo desenhada. Na verdade, ela já entrou em fase de piloto e deve estar, o Go Live dela está previsto para 1º de fevereiro do ano que vem, depois desse período de piloto. Começamos com crédito pessoal sem garantia e depois vamos para o crédito consignado federal. Eu diria que nós estamos hoje com muita expectativa em relação ao lançamento dessa funcionalidade, porque a gente entende que o primeiro movimento vinculado a crédito e que a gente pode ter ali um impacto do ponto de vista do custo de crédito para as pessoas, que é bastante relevante. A gente já tem a portabilidade, vocês sabem disso, por meio da Núclea, mas o que a gente acredita é que ela, se tornando mais digital, mais fluida, uma experiência dentro dos trilhos do Open Finance, tem uma discussão também de custo de ressarcimento, que hoje ele, em boa medida, impacta esse processo também, mas o que a gente vê como potencial de impacto na ponta, principalmente para as pessoas, como o Breno colocou aqui, para as pessoas que têm hoje um crédito bastante caro, pode ser muito relevante. E a ideia é ter muita transparência nesse processo. É ter uma transparência para garantir que a pessoa ela veja no aplicativo dela quanto que, de fato, ela vai economizar, até para a gente não ficar com aquela visão de que a portabilidade pode trocar a dívida, mas, de repente, a dívida é até mais cara, fazer essa conta a gente sabe que não é simples. Então, a ideia é ter muita clareza, muita transparência
no desenho dessa informação na jornada. Além disso, tem toda uma iniciativa, né, e Marcos e Euri participam disso muito ativamente, o Conselho, de maneira geral. A gente está buscando cada vez mais a transparência no consentimento, como o Breno trouxe aqui, né, de garantir transparência nesses processos todos. A parte, né, de você dar o consentimento para compartilhar seu dado também tem que ser muito claro para a pessoa saber o que ela está compartilhando, com quem, aonde que essa informação vai, para que finalidade, e ela poder cancelar isso a todo momento, ou no momento em que ela entender que ela não quer mais essa informação girando no mercado, ou naquele, né, destinatário com aquela finalidade específica. Esse também é um desafio. A gente tem, né, por um lado, o brasileiro é muito propenso, né, a dar um ok, um sim, qualquer coisa, né, que a gente participa ali. Por outro lado, a gente tem que garantir que essa informação seja muito clara. Isso também é um processo que a gente tem que melhorar dentro dos trilhos do Open Finance, e estamos muito comprometidos com isso, porque, de novo, assim, o propósito é gerar valor para a sociedade. Para isso, a gente também tem que proteger as pessoas que não necessariamente têm toda aquela informação disponível, ou que são mesmo mais propensas e que acham que, né, que não tem risco, ou que não vão, que esse dado não vai ser utilizado de uma outra forma que não aquela que ela acha, né, que ela está dando aquela autorização. Então, hoje a gente tem essa preocupação que vem junto com a educação financeira, mas que vem também de responsabilidade por parte tanto da associação quanto dos participantes, de deixar claro o que de fato está sendo oferecido naquele processo. Em relação a investimentos, aí a gente é uma agenda que já existem as APIs de investimento, mas eu diria que no roadmap que a gente tem até final do ano que vem, a gente está muito mais focado em crédito, na portabilidade de salário e na melhoria do que a gente já tem aí de qualidade de dados e da jornada PJ. Bom, só para complementar aqui, acho que assim, o tema da segurança, acho que foi uma palavra muito presente nos últimos 2 dias de discussão do planejamento do Open Finance. Então, assim, há um consenso da preocupação que nós temos em relação ao claro e evidente ali detalhamento do que está sendo consentido, né, do que está sendo permitido quando você aceita compartilhar os seus dados. Infelizmente, a gente vive um momento muito complexo no Brasil, né, de engenharia social, de crimes digitais, né, de invasão de contas. Então, a gente aqui tem uma responsabilidade, um cuidado enorme e não deixar com que essa ferramenta, de alguma maneira, seja utilizada de forma indevida. Então, é um debate constante. Obviamente que a associação e o conselho, por si só, e o próprio regulador não conseguem resolver essa questão. Depende muito da responsabilidade do processo de onboarding das instituições financeiras, do processo de reconhecimento dos clientes, de como é que você credencia, né, um cliente dentro da sua instituição, para que a gente evite fraudes e evite um uso indevido desse tema todo. Tem muitos benefícios, mas a gente tem que se preocupar com essa proteção, né? E sobre investimentos, como a Ana falou, assim, já é possível compartilhar, já é possível as instituições conhecerem o que o cliente tem em outros lugares, de repente fazer uma oferta mais adequada, mas isso depende muito da estratégia de cada instituição, né, e da sua relação com o cliente, além da preocupação com suitability, né, com o entendimento do cliente sobre investimentos. Mas, naturalmente, essa agenda virá, né? Acho que ela vai acontecer de maneira muito, muito rápida, né, embora o nosso roadmap de curto prazo está focado mais aqui nas operações de crédito pessoal, no primeiro momento, em portabilidade e consignado do setor público federal. Tem mais alguma pergunta? Por favor, levantemos. Ali, por gentileza, você está do lado dele, aqui, ó. Infelizmente, ela foi para lá. Perdoa, não me viu. Não tem problema. Segue. Pois não, pode falar. Da onde? Primeiro, parabéns pela apresentação. Acho que bastante informativo aqui. Muito bom rever o Marcos aqui. Já tinha um tempinho que a gente não se via. Acho que só na mesma linha do que vocês sinalizaram sobre o modelo aí, que vai começar olhando o crédito clean e a parte de consignado na pessoa física, alguma perspectiva de olhar
para o universo do mundo de cartão de crédito, onde claramente tem um desafio maior, mas no passado, quem se lembra do modelo competitivo que hoje, por algum motivo, não vigorou, que era a busca do credit balance, né? Ou seja, você chegava a fazer swap de credit balance de um lado para o outro e, com isso, você conseguia, às vezes, até mitigar valores de custo. Existe isso no roadmap de vocês? É uma visibilidade ou é algo ainda que está pensando num cenário de desenho e pensando principalmente na importância desse instrumento, onde o próprio governo, o próprio Banco Central está buscando mecanismos ali para diminuir um pouco, né, o impacto. É um mecanismo hoje mais fácil de você conseguir ter acesso a crédito. Fica à vontade. Eu costumo dizer que, né, o Open Finance, e o Mardilson, chefe do departamento do Banco Central, também tem usado muito essa frase. Assim, o céu é o limite. A gente está construindo uma base que é uma base que vai transformar, na verdade, já está transformando a forma como as pessoas se relacionam com a sua vida financeira e com as suas instituições financeiras. O roadmap que está desenhado até o ano que vem, ele vai assentando bases sobre as quais é possível fazer muito mais. E é possível fazer muito mais com esse objetivo, que foi, inclusive, né, a discussão que a gente teve esses 2 dias de qual é a missão do Open Finance. E a missão do Open Finance é alavancar soluções e gerar impacto que beneficiem a sociedade brasileira. E, quando a gente pensa em relações financeiras, o crédito mais barato, mais acessível, é o que tem mais impacto. Então, quando a gente fala da portabilidade de crédito, quando a gente fala da portabilidade tanto do crédito pessoal, do consignado, mas quando fala de ampliar a competitividade, ampliar a capacidade das instituições financeiras avaliarem o risco da pessoa que está ali na frente, né, tomando um crédito, mas ela própria poder fazer, né, um shopping, né, de qual a instituição que está lhe dando o melhor serviço. Tudo isso, eu acho que converge para uma gestão de crédito que seja cada vez mais sustentável. Eu acho que sustentabilidade do crédito, né, passei boa parte da minha vida estudando crédito, e eu sempre digo que crédito é a maior alavanca que a gente pode dar para as pessoas, desde que ela seja dada da forma, né, de forma sustentável. Isso gera bem-estar através, né, de antecipação de consumo, isso gera capacidade de investimento, de crescimento, e, no limite, crédito é uma alavanca de desenvolvimento econômico e social de um país. Então, quando a gente olha um país hoje que já tem um nível de penetração de crédito ou consumo muito elevado, mas que tem muito sobreendividamento, e boa parte, outro dia saiu essa informação, inclusive, o comprometimento de renda no Brasil não está só alto, ele está hoje 10% mais alto. As pessoas hoje gastam 10% a mais, né, da sua renda só com juro, não é nem com amortização. Então, a gente trabalhar para que esse crédito seja cada vez mais sustentável é muito importante. Então, isso tudo para dizer que as bases do Open Finance vão permitir que as pessoas tenham acesso a um crédito mais barato, mais sustentável, e que elas possam se alavancar melhor sobre essa que é, né, uma possibilidade de melhora de vida ou de crescimento das suas empresas. A gente vai chegar lá? Quando a gente vai chegar lá? Eu confesso que eu acho que a gente vai chegar muito rápido, porque, assentando as bases, quando a gente pensa mesmo, né, no crédito imobiliário e a nova Lei Geral de Garantias, que você pode colocar o imóvel como garantia para uma operação de crédito, de cartão de crédito ou de crédito pessoal, tudo isso é parte de um mesmo arcabouço, de garantir que o crédito seja mais sustentável, mais acessível, mais barato do que ele é hoje. Obrigada. Eu vou pedir só a gentileza, o nosso tempo está bem curtinho, pergunta rápida e resposta, por gentileza, tá bom? Basicamente, você já respondeu boa parte da pergunta que eu ia fazer nessa nossa abordagem, mas olhando para uma linha de estratégia do Open Finance, como ele contribui para
para uma tomada de crédito, para um cadastro positivo, fazer com que aquela pessoa, ou aquela empresa, aquela entidade, ou aquele tomador consiga ter um crédito melhor? Olhando bem para o cadastro positivo. Resposta, pergunta direcionada também? Por favor. Aberto. Você, Ana. Bom, eu costumo dizer que, né, o Brasil demorou muito a chegar à informação positiva. Quando a gente pensava em crédito, né, lá atrás a gente só tinha informação negativa, os birôs de crédito só tinham informação negativa, e toda uma escola de modelagem foi criada em cima da informação negativa e a informação proprietária de cada instituição, essa sim, muitas vezes positiva. Depois veio o cadastro positivo, que a gente evoluiu e chegou perto do que os outros países já tinham há muito tempo, que era entender que a informação positiva era muito importante para você diferenciar o crédito. Porque como é que a modelagem funcionava, principalmente lá atrás? Eu sabia quem eu não queria dar crédito. É aquela ponto de corte, abaixo disso aqui, eu sei que a pessoa está... O primeiro filtro era quantas negativações que a pessoa tinha. A partir daqui, o meu apetite dizia, esses aqui você não vai dar crédito. Daqui para cima, pode dar crédito, mas com pouquíssima variabilidade de preço. Por quê? Porque eu não tinha informação positiva muito poderosa. Veio o cadastro positivo. O Open Finance é o primo grande do cadastro positivo, porque não só ele me dá informação positiva, mas ele me dá informação positiva de uma forma muito mais ampla, mais conectada, mais rápida, e me permite, inclusive, fazer uma gestão que antes a gente não conseguia fazer, que é a partir da própria pessoa, que ela olha e ela consegue, inclusive, administrar suas contas melhor. Então, e a transferência inteligente via Open Finance é uma dessas coisas. Hoje tem instituição que fala para você, você está negativo na outra conta, ou você está negativo aqui, mas você tem dinheiro sobrando lá na outra conta. Eu posso debitar sua conta lá e trazer para cá, sem você precisar ir na outra conta para fazer isso. Então, a gestão ficou muito mais fluida e muito mais automática. Essa conta negativa naquele banco contava contra o meu score de crédito, mesmo eu tendo dinheiro sobrando numa outra conta no sistema. Hoje, essas coisas são vistas de forma combinada. Então, o Open Finance ele traz uma alavanca muito mais poderosa do que o cadastro positivo. Essas coisas, claro, elas vão se acumulando e vão se combinando, porque hoje modelar com as informações do Open Finance é mais viável do que seria a gente sair do cadastro negativo direto para o Open Finance. Essas coisas vão gerando, né, um ganho cumulativo. Mas eu não tenho dúvida que o poder do Open Finance vai além do cadastro positivo, porque ele transforma essa forma de você se relacionar de forma fragmentada em algo que é muito mais amplo e permite uma visibilidade muito mais completa do que era no passado. Agora, nesse ponto, é super importante o ponto que o Marcos trouxe. Para isso está no seu potencial pleno, é importante que a gente tenha o mercado completo, porque, à medida em que algumas instituições não estão, quer seja porque é muito caro, porque elas ainda não veem valor, é muito caro do ponto de vista de investimento, isso faz com que essa visibilidade também não seja completa. Então, o nosso trabalho também é de viabilizar cada vez mais instituições que elas sejam incorporadas no ecossistema. Perfeito, muito obrigada. Eu quero agradecer imensamente ao segundo painel. Se levantem, por gentileza. Uma salva de palmas para Ericion, Ana Carla, Breno e Marcos Lima conosco. Muito obrigada. Vamos registrar com uma foto, por favor, este momento tão importante de uma temática que traz a todos, né, tantas informações relevantes. Muito obrigada.